Akame ga Kill é um anime que vem conquistando aí de maneira muito rápida os fãs, e é um anime que está sendo muito aclamado e muito querido nesses últimos tempos. Mas será que Akame ga Kill é realmente bom? É isso que nós vamos estar vendo no vídeo de hoje aqui no canal. Salve nerds, eu sou o Thiago e hoje nós vamos estar falando de Akame ga Kill. Vamos estar fazendo aqui uma crítica sobre o anime. Será que esse anime é realmente bom? Então se você já ficou curioso, já assiste esse vídeo até o final e já sabe, né? Se é nerd de elite de verdade, que no começo do vídeo já deixa o like. Se inscreva aí embaixo para você não estar perdendo mais análises que vão estar saindo aqui no canal como essa. E sem mais enrolação, vamos nessa. Antes de estar deixando aqui a minha crítica sobre o anime, eu vou estar fazendo um breve resumo sobre a história dele. A história do anime gira em torno de Tatsumi. Ele morava em uma pequena aldeia pobre afastada da capital e decide ir junto a seus dois amigos para a capital para poder trabalhar para a guarda e levar dinheiro para ajudar a sua aldeia. Mas, chegando lá, eles percebem que a capital não era da maneira que eles achavam. A capital era totalmente cruel com a população, estava um verdadeiro caos. E a pior coisa que Tatsumi poderia ter encontrado foram seus dois amigos mortos. Eles haviam sido torturados e estavam junto a cadáveres de outras pessoas que também haviam sido torturadas. E isso fez com que Tatsumi entrasse na Night Toreida, que era uma organização que estava lutando contra o atual governo naquela época. E a partir dali se dá início à história de Tatsumi, sua luta contra aquele governo absolutista que estava oprimindo a população. Agora que eu já comentei a história sobre Akame ga Kill, vamos criticar um pouco essa obra. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui são minhas opiniões sobre o anime e que vocês podem muito bem discordar de tudo que eu vou falar, beleza? História de Akame ga Kill. Geralmente animes curtos não têm uma história muito bem construída, justamente porque são muito poucos episódios para que possa haver ali uma história mais complexa. Mas sempre tem exceções e Akame ga Kill com certeza é uma dessas exceções. Por falar em anime curtos, eu já fiz uma lista aqui, já fiz um vídeo falando sobre anime curtos muito bom para você assistir agora nessa época de quarentena. Se você ficou curioso, assiste o card que vai estar passando aqui, clica nesse card e vai lá assistir o vídeo que o vídeo tá muito legal. Akame ga Kill tem uma história assim muito boa e conseguiu criar uma história bem cativante e até complexa com muito poucos episódios. Ele conseguiu fazer com que todos os personagens tivessem uma história, um passado e uma motivação para lutar. E não só os personagens principais, os protagonistas, como também os antagonistas da obra. Eles também possuem uma história e um motivo de estar lutando. Tanto que tem uma parte da história, uma parte do desenvolvimento do anime, que você se pergunta para que lado você vai estar torcendo, porque parece que os dois estão lutando pela coisa certa. E isso é muito bom de se ver em um anime e a Akame ga Kill sabe fazer isso muito bem. Mas a quantidade de episódios muito pouca também traz alguns pontos negativos para a obra. E um desses pontos negativos a gente vai estar vendo agora. Desenvolvimento dos personagens. O desenvolvimento dos personagens numa obra, seja animes, séries ou filmes, é algo muito importante e crucial. Tô certo? Bom, partindo dessa ideia, será que a Akame ga Kill conseguiu fazer um bom desenvolvimento dos seus personagens? Vamos levar em consideração que o anime teve muito poucos episódios para poder estar fazendo ali o desenvolvimento dos personagens, mas até que conseguiu fazer um bom desenvolvimento, mas mesmo assim dá para sentir que está faltando alguma coisa. Eu senti que alguns personagens mereciam ter um pouco mais de destaque, ter um pouco mais de opacidade na obra, e isso não aconteceu, como por exemplo a Chelsea e a Capitã Agenda. Elas mereciam ter sido mais aproveitadas na obra, ter tido um pouco mais de opacidade, e isso não aconteceu. Mas também teve aqueles personagens que teve sim um bom desenvolvimento, como o próprio Tatsumi, a Leone, tiveram um desenvolvimento muito bom na obra. Nesse ponto aqui, o desenvolvimento dos personagens teve os seus pontos negativos e os seus pontos positivos. Eu acho que teve mais pontos positivos porque a maioria dos personagens foi muito bem desenvolvidos, tirando alguns ali a parte, como eu já citei, a Agenda e a Chelsea. Então, na parte do desenvolvimento, a Akame ga Kill se saiu muito bem. Agora eu preciso avisar a vocês que vai ter spoiler, então se você não curte spoiler, juro que vocês parem o vídeo por aqui, parem de assistir porque vai ter spoiler. Vocês estão avisados. Mortes em Akame ga Kill. Se você está aqui é porque você não liga para spoiler ou talvez já tenha assistido o anime Akame ga Kill. Bom, agora vamos falar das mortes que aconteceram em Akame ga Kill. E nesse ponto Akame ga Kill conseguiu se superar. Isso porque ele é um anime shounen que foge muito da realidade dos animes shounens. E isso é bem presente quando a gente fala das mortes que aconteceram nele. É sério, aqui não importa o quão desenvolvido o personagem tenha sido ou
o peso que ele tinha na obra. Ele pode simplesmente morrer a qualquer momento. Tá duvidando? Uma grande prova disso é o próprio protagonista, que ele morre na obra. Sim, o protagonista morre aqui nesse anime. É muito bom essa coisa de você não sabe o que pode acontecer no próximo episódio, o anime ser muito imprevisível, mas acaba que o anime mata alguns personagens que não mereciam morrer e deixa vivo alguns que mereciam sim morrer na obra, e algum deles nós vamos ver agora. Ieyasu e Sayo. Alguns de vocês podem discordar totalmente do que eu vou falar, mas eu acho que seria interessante ver os amigos de Tatsumi que vieram com ele lá da capital lutarem juntos, a gente poder conhecer um pouco mais os amigos de Tatsumi. É claro que a morte deles foi importante, foi crucial para poder impactar nos sentimentos de Tatsumi e fazer ele ingressar na Nactoreda. Mesmo assim, seria interessante a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre esses amigos de Tatsumi, seria bem legal ver isso na obra. Capitã Najenda. Alguns de vocês vão ficar tipo, what the fuck? Mas sim, eu acho que a Capitã Najenda deveria ter morrido no anime. E eu digo a vocês o porquê. Primeiro que ela foi um personagem muito mal aproveitada na obra. E vamos pensar, galera, imagina como seria interessante ver a Capitã Najenda morrendo para salvar os aldeões ou até mesmo para salvar os seus amigos. Isso seria muito interessante e daria um certo peso a mais para o personagem, já que ela não foi um personagem tão bem aproveitado e não teve peso quase nenhum na obra. Seria muito interessante a morte da Najenda nessas circunstâncias. É claro que se isso acontecesse, daria alguns problemas no anime, já que como uma das únicas sobreviventes lá da Nactoreda, ela fica com cargo de administração da capital. Mas mesmo assim, ainda seria muito interessante ver a Capitã Najenda morrendo para salvar seus companheiros. Isso deveria ter sido aproveitado na obra, mas não foi. Leone. Essa aqui eu não vou falar nada pelo fato dela ter morrido, mas sim pela maneira como ela morreu. Leone foi uma personagem fantástica em Akame ga Kill e protagonizou cenas muito boas. Foi ela quem matou o cara que estava por trás de todo o mal lá na capital, e a cena dela espancando ele foi muito sensacional. Mas a gente sabe que antes de morrer, Honesto, que eu de honesto não tinha nada, atirou várias vezes em Leone, e isso acabou resultando futuramente em sua morte. Mas a gente também sabe que antes de morrer, ela ficou vagando lá pela capital. E a minha pergunta é, por que ela não procurou um médico? Ela ficou vagando por muito tempo lá, mas ela não procurou um médico. Pode até parecer algo muito fútil, mas eu acho que essa morte aqui poderia ter sido evitada assim. O que eu pude entender é que ela achou que seu dever havia sido cumprido e não havia mais um porquê dela estar viva. Vamos dar continuidade a esse vídeo falando de algo que é muito vital em todo o anime shonen. Vamos falar das lutas que aconteceram neles. Lutas em Akame ga Kill. O anime teve sim lutas muito boas e algumas que foram de tirar o fôlego. Eu posso citar aqui lutas como a de Akame vs Aesdete e de Tatsumi vs o Imperador, que no meu ver foram uma das melhores lutas que aconteceram no anime. Mas o anime teve também lutas que não aconteceram, que deveriam ter acontecido, e aquelas lutas que deixaram a gente muito hypado e foram lutas muito simplistas, lutas que não foram tão boas. E é sobre elas que nós vamos falar agora. Akame vs Kuromi. Essa aqui é uma luta que me fez criar muitas expectativas, fez com que eu ficasse muito hypado pra nada. A luta em si foi muito tediosa e teve algumas interrupções que eu achei que não deveriam ter acontecido, foram muito sem sentido. Essa luta aqui pra mim foi uma das piores lutas que aconteceram no anime e que deixou muito a desejar. Justamente porque é uma luta muito esperada, a de Akame vs Kuromi, e que aconteceu da pior maneira possível, uma luta muito tediosa. Najenda vs Aesdete. Agora vamos falar de uma luta que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Calma galera, eu sei que aconteceu ali uma lutinha entre elas duas, mas não é da maneira que eu estava pensando que ia acontecer. Eu queria uma luta mano a mano, porque aquela luta foi praticamente o Susanoo versus Aesdete. Claro que o Susanoo é uma arma imperial que estava sendo usada pela Najenda, mas não foi aquela luta que a gente esperava que fosse. Seria muito legal ver uma luta mano a mano entre as capitãs dos lados opostos da força, mas não foi isso que aconteceu. Foi uma luta muito simplista, algo muito tedioso, e eu não gostei de jeito nenhum dessa luta que aconteceu. Respondendo a nossa pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, Akame ga Kill sim é um anime bom, dá pra você dar uma chance a ele, você vai gostar demais. Apesar de ter seus pontos negativos, tem muitos pontos positivos e é um anime muito bom pra você assistir.
Bom galera, nosso vídeo foi esse, essa foi minha análise sincera sobre anime. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês concordam com alguma coisa que eu falei, deixa aí nos comentários. Se não concorda com alguma coisa, também deixa aí nos comentários. E se você ainda não deixou o like, clica nesse botão para ele ficar azul, porque azul é uma cor muito bonita. E se inscreve para você não estar perdendo mais vídeos como esse que vão estar saindo aqui no canal. Os links das nossas redes sociais vão estar aí na descrição. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente se aprofunda mais nesse tema geek. Tá saindo muita coisa legal lá, então você vai lá dar uma conferida que tá muito legal. Então o vídeo foi esse, valeu e fui!